dos jovens, o Salvo para Servir era mais adolescente. Quando a gente ia para a quadra, tinha um futebolzinho lá, aí a gente fazia umas partidas mais acirradas, querendo sempre ganhar do Sal da Terra, mas sempre uma coisa saudável na base da amizade. E graças a Deus isso tem sido perpetuado na nossa casa, na casa de cada um de nós. Amém? Então é privilégio receber o Cezinho, a casa dele aqui hoje, porque a primeira igreja a ser plantada no Sal da Terra foi do Vigilato, não é isso, Cezinho? E foi uma boa semente, né? Graças a Deus. Acho que o Uberlândia tem mais de 30? 50. Mais de 50. Estou atrasadíssimo. Só o Uberlândia são mais de 50. Graças a Deus. Então a semente boa, plantada, deu seu fruto e sendo multiplicada a cada dia. Graças a Deus. Fica à vontade, Cezinha. Amém, querido. Obrigado. Aleluia, com muita alegria que a gente está aqui hoje, principalmente pelo fato de a gente poder estar comemorando junto esses 23 anos. E para mim, para a Cristina, para a nossa casa, essa congregação tem uma importância muito grande. Nosso ministério, a congregação do Vigilato marcou nosso ministério de muitas formas, porque por 2 vezes nós tivemos o privilégio de estar trabalhando junto com essa congregação, em 92, 93, bem lá no comecinho, né? O primeiro pastor do Vigilato foi o pastor Machado. Em 91, 92, 93 nós estivemos aqui, e depois que a gente voltou do Reino Unido, nós ficamos aqui de 2001 até comecinho de 2006, trabalhando junto com o pastor Helder. Então, sem dúvida nenhuma que essa congregação escreveu muita coisa boa no nosso coração, a respeito daquilo que a gente viveu juntos, a respeito daquilo que Deus permitiu para mim, para toda a minha casa, nesse tempo que a gente passou por aqui. Então, poder estar aqui comemorando 23 anos com vocês é privilégio. Por isso a gente quer agradecer o convite, né, o carinho dos irmãos com a gente, de poder participar, de poder viver esse momento dos 23 anos junto com vocês. E tudo isso é motivo de alegria, tudo isso enche o nosso coração realmente de gozo, da presença de Deus, de ver o que Deus tem feito, né? O Kleber assustou aqui com as 50 congregações, mas é isso mesmo, assim, essa foi a primeira, e depois dessa, quantas outras que não foram plantadas pelo Ministério Sal da Terra, e que continua. Deus tem nos dado aí a alegria, o privilégio de ver tantas outras congregações sendo plantadas, não só aqui como em outros lugares, e esse é o nosso desejo, que mais e mais outras cidades, outros locais possam receber, né, um grupo de pessoas aí do nosso ministério, para que mais e mais pessoas também conheçam o amor de Cristo. E por isso tudo a gente realmente a gente louva a Deus. Amém? Eu queria ter um momento de oração, pedir que Deus possa, na sua misericórdia, na sua graça, nos encher com a presença do Espírito e abrir os nossos corações para entendermos tudo aquilo que Ele quer ministrar e falar aos nossos corações. Amém? Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos aqui, a alegria de sermos parte de um corpo de Cristo, sermos um no Senhor. E agora, Pai, nós queremos pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações. Queremos suplicar que o Teu Espírito possa escancarar agora, Deus amado, o nosso entendimento, para que toda a palavra do Senhor possa encontrar no coração de cada um de nós morada, Pai, para que essa semente não só seja plantada, mas produza frutos em abundância. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor ministre agora aos nossos corações. É o que nós te pedimos, ó Pai amado, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Aleluia. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos que está lá na carta de Hebreus, no capítulo 10. Mas antes da gente fazer essa leitura, eu creio que é interessante, importante a gente saber o contexto dessa carta, para que a gente possa assim assimilar melhor aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar a cada um de nós. A carta de Hebreus, nós não temos ainda a convicção do seu autor, existem muitas especulações para saber quem escreveu a carta de Hebreus, mas independente do seu autor, essa carta foi escrita num momento muito particular. Logo depois que os discípulos, que Cristo voltou aos céus e os discípulos começaram a ministrar a respeito da palavra de Jesus, o cristianismo cresceu muito, mas na época que essa carta foi escrita, algumas coisas estavam acontecendo.
segundo a história, segundo os pesquisadores, no momento que essa carta foi enviada aos hebreus, aos israelitas, eles estavam vivendo um certo conflito, porque embora o cristianismo estava sendo pregado, ministrado, e aqueles que conheciam a Jesus estavam aumentando em números, começou a acontecer entre aqueles que eram israelitas, os hebreus, como a carta fala, começou a acontecer entre eles um movimento de querer voltar atrás. Antes de Jesus, a religião dos israelitas era o judaísmo, e o judaísmo era uma religião que falava do Deus vivo, Deus todo-poderoso, Deus único. Mas como eles não conheciam Cristo ainda, o judaísmo ficou uma religião monoteísta, mas em cima daquilo que o Velho Testamento nos dizia. Com a vinda de Cristo, os hebreus, os israelitas, então começaram a conhecer Jesus e migraram daquilo que a gente diria em termos religiosos, migraram do judaísmo para o cristianismo, porque agora, com a vinda de Cristo, todo o trabalho ali daqueles que criam era de fazer com que aqueles que criam no judaísmo pudessem entender que o Messias prometido lá atrás no Velho Testamento era aquele que acabou de vir na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então a gente vê claramente um movimento de pessoas que, dizendo-se cristãs, começavam a querer voltar à prática antiga do judaísmo. Pessoas que conheceram, tiveram uma experiência com Jesus, mas de repente começaram a questionar: mas será que é isso mesmo? Será que a realidade disso, será que Moisés não é mais importante que Jesus? Será que aquilo que o Velho Testamento fala não é mais importante do que aquilo que agora essas pessoas estão dizendo por aí? E diante desse movimento, dessa tendência de alguns cristãos voltarem à prática antiga do judaísmo, é que o autor da carta de Hebreus então preparou esse tesouro que é essa carta, para que os hebreus pudessem ser, de certa forma, sacudidos ali, para que eles entendessem verdadeiramente aquilo que era a pregação de Jesus. E se a gente ler a carta de Hebreus, nós vamos ver que em vários pontos dessa carta, o autor faz uma distinção da importância de Jesus em relação à prática antiga do judaísmo. Por exemplo, ele fala o seguinte: Jesus é melhor do que Moisés. Então ele deixa claro que, embora Moisés tenha sido um homem usado por Deus, embora Moisés tirou todo o povo do Egito para a terra prometida, o autor da carta de Hebreus tem que dizer o seguinte: gente, Moisés foi um homem usado por Deus, mas muito maior que Moisés é Jesus Cristo. Aí ele fala que o sacerdócio lá do tempo dos levitas, quando então atravessando o deserto, Jesus estabeleceu toda aquela questão dos levitas tomando conta de todo o trabalho de Deus, fazendo o trabalho sacerdotal. Aí o autor vem e fala assim: olha, embora tenha tido o sacerdócio levita, deixa eu falar uma coisa para vocês: o sacerdócio de Cristo é muito maior do que o sacerdócio levítico. E por aí ele vai destacando exatamente para que aqueles cristãos que estavam com a tendência para voltar ao judaísmo pudessem parar, analisar e compreenderem que o cristianismo, que aquilo que era a palavra, a mensagem de Cristo, era muito mais importante do que tudo aquilo que estava na religião antiga daquele povo. E foi nesse contexto que essa carta foi escrita, para que então todos pudessem ficar atentos para não voltarem a uma prática antiga, para não voltarem a costumes antigos, sem a revelação, sem a manifestação do maravilhoso amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Então esse é o contexto. E aí no capítulo 10, nós vamos ler aqui a partir do versículo 19, nós vemos então algumas coisas que, apesar dessa carta ter sido escrita tão lá atrás, tanto tempo atrás, eu creio que ela traz aqui um contexto muito atualizado. Ela traz aqui uma mensagem, uma revelação que nos ajuda no momento de hoje, porque nós temos a tendência de ser bombardeados com tanta informação. Hoje informação é a coisa mais fácil que existe, porque você pega uma mídia social, você pega uma televisão, você pega um jornal, uma revista, facilmente nós somos bombardeados com todo tipo de notícia do que está acontecendo em todo o mundo. Antigamente isso era mais difícil. Hoje todo mundo tem aí um telefone que recebe alguma informação de algum lugar a respeito do que está acontecendo. E isso, o inimigo, o inferno trabalha usando dessas informações para nos desviar do real sentido do que a palavra de Deus quer nos ensinar. E é mais ou menos isso que aconteceu com aquele povo quando essa carta de Hebreus foi escrita.
E então no versículo 19, do capítulo 10 de Hebreus, nós lemos o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena convicção de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então veja, queridos, nós temos um texto aqui que ressalta algumas características de Jesus e nos dá de uma forma muito clara uma receita, um caminho para que a gente se aproxime de Deus. Muitos dos nossos conflitos estão ligados àquilo que a gente recebe como informação externa, e às vezes nós não conseguimos processá-las, e não processando-as direito, nós começamos a ter dúvidas a respeito de algumas coisas, ou ter convicções erradas a respeito dessas coisas. E quando a gente lê esse texto nos ensina e nos ajuda a trazer à nossa mente o entendimento, para que nós possamos nos aproximar de Deus. Ele começa dizendo que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O Santo dos Santos é uma alusão ao tabernáculo que foi construído primeiramente por Davi e depois, por Moisés e depois por Davi. O tabernáculo tinha uma característica: quando Deus tirou o povo do Egito para que eles fossem à terra prometida, era para que eles chegassem a essa terra prometida em poucas semanas, e no entanto eles demoraram 40 anos para chegar até esse local. E nesses 40 anos, Deus permitiu isso para que algo pudesse ser ministrado, ensinado, para que algo pudesse ser trazido ao coração daquelas pessoas. E quando então, nesses 40 anos, Deus trouxe um projeto para Moisés e falou assim para Moisés: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo. O tabernáculo nada mais é do que um templo portátil, um templo que pudesse ser montado e desmontado, para que Deus pudesse falar àquele povo usando essa estrutura. Então, com todos os detalhes, Moisés recebeu de Deus e passou para as pessoas para que fossem construídos o tabernáculo e todas os seus utensílios e tudo aquilo que dizia respeito ao tabernáculo. O tabernáculo, para vocês terem ideia, era como se fosse um espaço que era colocado no centro do arraial. Todas as tribos, quando estavam acampadas no deserto, acampavam-se ao redor desse tabernáculo. Ele ficava bem no centro, e ali ele tinha um pátio cercado com uma cortina, e no meio desse pátio, o tabernáculo propriamente dito, que era uma tenda, com todos os detalhes de construção dados por Deus. E essa tenda, ou esse tabernáculo, era dividido em 2 espaços. O primeiro espaço, que só tinha uma porta de entrada, o primeiro espaço era conhecido como lugar santo, e o segundo espaço, que era no final dessa tenda, o que era conhecido como lugar santíssimo ou santo dos santos. O lugar santo do lugar santíssimo era separado por um véu, o mesmo véu que na morte de Jesus a Bíblia diz que foi rasgado de alto a baixo na morte expiatória de Jesus. Esse véu é que a gente canta, né? O véu que separava agora não separa mais. Esse véu era que separava exatamente o lugar santíssimo, santo dos santos, do espaço aonde existiam outros utensílios dentro do tabernáculo que os sacerdotes podiam se adentrar. E quando então a gente começa esse texto falando que por intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, é porque exatamente na morte de Jesus, o véu que separava, a separação, aquilo que nos colocava distantes da presença de Deus, foi rasgado em Jesus. Agora, através da morte e da ressurreição de Cristo, todos nós, sem exceção, crendo em Cristo Jesus o Senhor, é como se a gente pudesse entrar diretamente no santíssimo lugar, aonde Deus revela, onde Deus fala
onde Deus manifesta a sua presença, e portanto agora nós temos acesso a isso. Nós não precisamos mais pedir para nenhum sacerdote interceder por nós, para que a gente possa ter alguma coisa nos céus. Nós não precisamos mais pedir para ninguém fazer alguma coisa, algum rito, isso ou aquilo, para que Deus possa nos ouvir, como se existisse ainda alguma separação. Não, agora em Jesus, todos nós, graças a Deus, podemos chegar diretamente ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então agora em Jesus eu chego com intrepidez, eu posso chegar no Santo dos Santos, eu posso chegar para Deus e falar assim: Deus, preciso conversar com o Senhor. Antigamente isso não era possível. Hoje eu posso chegar, eu posso ir lá no meu quarto, eu posso aonde quer que eu esteja, eu posso me colocar diante do Pai e falar assim: Senhor, como eu estou precisando da sua ajuda, como eu estou precisando de uma revelação sua, Senhor, eu estou angustiado, eu estou isso, eu estou aquilo. Nós temos esse acesso, porque através de Jesus, isso se tornou possível. Aí o autor aqui continua dizendo: porque pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Esse novo e vivo caminho, Jesus Cristo, Ele nos leva, agora Ele nos dá essa alegria, esse privilégio, essa situação tão prazerosa de poder conversar diretamente com o Pai. Então agora nós podemos chegar para Deus e falar assim: Deus, em nome de Jesus, eu queria que o Senhor fizesse, que o Senhor me mostrasse, que o Senhor revelasse. E essa é a intimidade que nos foi dada através do véu que foi rasgado. Amém, queridos? Isso é verdade para você e para mim. Todos nós agora recebemos o privilégio de entrar na presença de Deus através do novo e vivo caminho que é Jesus. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Antigamente os sacerdotes tinham todo um ritual para poder cumprir, para que Deus se agradasse. Então uma pessoa pecava, tinha que chegar diante do sacerdote com um animal, para que aquele animal pudesse ser sacrificado, e uma vez sacrificado, o sacerdote ia fazer algumas coisas com o sangue daquele animal, para que aquela pessoa ficasse perdoada dos seus pecados. Hoje nós entendemos que de uma vez por todas em Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, todos os sacrifícios necessários foram cumpridos. Nós não precisamos mais ficar quebrando, matando animal, vertendo sangue de animais, para que o nosso perdão seja alcançado, porque tudo isso foi feito de uma vez por todas em Jesus. E a carta de Hebreus deixa isso muito claro também. Se existiam sacrifícios lá no Velho Testamento, que era toda a conduta religiosa do judaísmo, o autor vem e fala o seguinte: mas agora em Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, tudo isso já foi cumprido. Nós não precisamos mais ficar matando ninguém, porque quem tinha que morrer, o perfeito animal que precisava morrer, já foi sacrificado a nosso favor. E por tudo isso então, nós temos agora um grande privilégio, que é o que eu quero deixar com vocês aqui, que é como nos aproximarmos de Deus. E o versículo 22 para frente aqui, nós vemos de certa forma alguns aspectos que a palavra nos revela, para que nós possamos entender a forma como Deus quer ver em você e em mim a nossa aproximação dele. E ele começa dizendo: aproximemo-nos com sincero coração. Coração sincero. Queridos, como tem sido difícil a gente ver sinceridade nos nossos dias. Como tem sido difícil a gente ver algo que é feito não baseado em interesse, não baseado em alguma coisa onde você quer sair ganhando, para que a sua vida possa ter uma aparente melhora. Coração sincero é o coração que não está visando, não está buscando alguma coisa própria, mas um coração sincero é aquele coração que se deixa ser levado pela revelação que vem do alto, porque se deixa ser levado por aquilo que o Espírito Santo de Deus nos fala, nos mostra e nos ensina, ainda que isso possa parecer contrário àquilo que o meu próprio egoísmo procura defender. Coração sincero. Quantas pessoas que são sinceras só naquilo que diz respeito ao que lhes é interessante? Quantas pessoas fogem da sinceridade quando o caminho da sinceridade parece ser um caminho de prejuízo para os seus bens materiais, para as suas vontades, para os seus sonhos, para os seus planos? Quantas coisas são realizadas em nome do nosso egoísmo, ou da nossa avareza, ou dos sonhos e planos que nós temos na nossa mente, e aí a sinceridade fica longe, muito longe
do que precisávamos. A gente ouve falar, a gente vê, a gente escuta, a gente presencia, ou a gente infelizmente faz coisas onde a sinceridade fica tão lá atrás. Nos negócios, então, a gente vai fazer um negócio e de repente, se eu contar totalmente a realidade daquele negócio, talvez a outra parte não consiga, ou talvez não vai fechar o negócio comigo. Aí eu passo por cima da sinceridade, porque aquele negócio é interessante para mim, porque talvez aquilo lá vai redundar em um pouco mais de recurso para a minha vida. E dessa forma nós vamos deixando para trás tantas coisas. A sinceridade vai se tornando uma coisa obsoleta, vai se tornando uma coisa do passado. Uma sinceridade que se traveste de tantas outras coisas, e no fundo, nós começamos a usar da falta de sinceridade, que facilmente se transforma em mentira, que se transforma em coisas que prejudicam aqueles que estão à nossa volta. A palavra de Deus fala, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: aquele que falava mentiras, não minta mais, antes fale a verdade. A gente pensa que sinceridade é eu parar de falar mentira, quando a palavra de Deus não para aí. O parar de falar mentiras, ele não é suficiente para agradar a Deus, queridos. A palavra de Deus fala que aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Só porque agora eu não estou mentindo, não quer dizer que eu estou agradando a Deus, porque às vezes eu posso não mentir, mas também não falar a verdade. E é nisso que as coisas vão ficando para trás, vão sendo acumuladas, vão sendo atropeladas, e a gente deixa de ter um coração sincero diante de Deus. Mas a palavra de Deus fala para que a gente se aproxime com um coração sincero, um coração que antes de qualquer coisa, antes de pensar em si mesmo, pensa naquilo que o Mestre já nos revelou, naquilo que Deus quer da sua vida e da minha. Uma vida sincera, uma vida onde eu não preciso ter personalidade dupla, uma vida onde eu não preciso sair daqui com cara de crente para depois chegar de lá e abrir a verdadeira identidade daquilo que sou. Um coração sincero, que é um coração que não precisa ficar com subterfúgios para tentar garantir ou convencer alguém daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Coração sincero é aquele que aonde quer que estejamos, da forma com quem quer que estejamos, o retrato da minha identidade é revelado claramente, porque o meu coração é sincero. Amém, queridos? É a vida de quem não precisa ficar pensando como é que eu tenho que me portar agora, como é que tem que ser o meu comportamento nesse exato momento, aonde que eu estou, qual que é o tipo de comportamento que eu devo ter agora, porque eu estou aqui ou porque eu estou ali. Não, o coração sincero é o coração de quem, independente de onde está, não precisa pensar o que fazer, o que falar, porque essa constância da vida, aquilo que são as suas convicções, os seus princípios, os seus valores, não mudam em função do aspecto geográfico. Coração sincero. Aí ele diz, não só um coração sincero. Então veja, para se aproximar de Deus e agradar o coração do Pai, você tem que ter um coração sincero, você tem que aproximar com convicção de fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, amados, por mais que a gente se esforce, por mais que eu faça as coisas mais fantásticas e maravilhosas do mundo, sem fé eu não estou agradando a Deus em nada. Mas além de ter fé, nós precisamos compreender o prazer de ter a convicção na fé que nós mesmos demonstramos ao nosso Deus e aos irmãos que estão à nossa volta. Convicção de fé. Quando a gente fala fé, parece que fala convicção de fé, parece que é pleonasmo, não é verdade? Parece que a gente está falando subir para cima, descer para baixo. Convicção de fé, porque quem tem fé parece que automaticamente já está ligado que tem que ter certeza. Mas quando a palavra de Deus fala que nós precisamos nos aproximar de Deus, convicção de fé é saber que ainda que todas as coisas sejam contrárias, eu prefiro crer no que está escrito nessa palavra do que crer naquilo que a minha experiência já acumulou com os anos, ou naquilo que eu já consegui acumular com os meus estudos, ou aquilo que eu já consegui
me instruir. Muitas vezes as nossas convicções, daquilo que nós aprendemos, ela é contrária à nossa fé. A ciência, que tantas vezes escutamos aí, fomos formados na escola, a ciência tende a nos levar para uma situação contrária de fé, onde até hoje se abre um caderno de ciência dos seus filhos, dos seus netos, ou daqueles que estão aprendendo, e você vai lá ver facilmente que lá na questão da criação do mundo, o que está escrito nos livros é a respeito de uma grande explosão, e que essa explosão gerou o universo, e que o universo foi expandindo, e de repente formou a Terra, e que por milhões e milhões de anos isso foi acontecendo assim. Nenhum livro de ciência hoje fala da possibilidade da Terra ter sido criada por um Deus. Então as coisas mostram ou revelam fatos que nem sempre ajudam na nossa própria fé. Mas para aproximar de Deus, é fundamental que nós tenhamos a convicção de que nós cremos num Deus que faz, que fez e que continuará fazendo maravilhas no nosso meio. Um Deus que pode fazer aquilo que é impossível ao seu entendimento, aquilo que é impossível à sua lógica humana, aquilo que é impossível na matemática da vida. Convicção de fé é saber que, ainda que na matemática 2 mais 2 sempre vai ser igual a 4, é crer que por fé até os números podem mudar. Por fé até o 1 mais 1 pode ser diferente de 2. Nessa matemática eu lembro uma vez, a gente estava fazendo um trabalho com os ciganos aqui em Uberlândia, muitos anos atrás, e tinha uma pessoa possessa. E aí a hora que a gente foi trabalhar lá para expulsar o demônio dessa pessoa, uma voz bem grossa apareceu e falou assim: não adianta, porque nós somos muitos. E aí um dos pastores que estava conosco olhou e falou assim: olha, porque vocês são muitos e nós aqui somos um só, eu quero te falar em nome de Jesus, saia todos, porque aqui nós somos um. E aquela pessoa foi liberta. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1, porque nós somos um corpo só. Na matemática de Deus, muitos se tornam um, e quanto mais um nós somos, mais convicção nós temos daquilo que Deus pode fazer através de nós. Convicção de fé, convicção, amados, de saber que nada e ninguém pode nos afastar da presença de Deus. Convicção de saber, ainda que todas as circunstâncias pareçam contrárias, os meus olhos vão estar firmados em Cristo Jesus o Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. E por isso eu quero ser um cara convicto. Eu quero ser convicto porque mesmo que todas as coisas mostrem um sentido, uma direção, se a palavra de Deus me fala que a direção é essa, eu vou com convicção de fé de que esse caminho é o melhor para mim. Sabe por que a gente entra muito em luta como cristãos? Porque a gente começa a questionar a palavra de Deus com a palavra dos outros. Porque a gente começa a querer ponderar qual que é mais forte, ou qual que está mais clara, qual que talvez me mostre mais realmente a solução do problema que eu estou passando. Convicção de fé é saber que, ainda que seja eu e Deus contra todo o resto, eu e Deus é maioria absoluta, amém? Eu e Deus é maioria absoluta, porque eu só estou com Deus, queridos. Pode vir todo mundo contra, pode vir todo mundo tentando fazer alguma coisa, que se eu estou com Deus, eu sou mais estar com Deus do que estar com todo mundo, de estar com a maioria que a gente acha que fala mais alto. Um sincero coração, uma convicção de fé. Aí ele continua: tendo o coração purificado de má consciência. Sabe uma coisa que nos afasta da presença de Deus? É uma consciência acusadora ou acusada. Nos afasta de Deus a gente entender que o nosso coração carrega coisas que não precisavam ser carregadas, que o nosso coração tem levado peso que não precisava ser levado, que o nosso coração tem buscado para si coisas que não precisavam estar conosco. Um coração purificado é o coração que entende que em Cristo Jesus o Senhor, todos os nossos pecados já foram perdoados. Deus espera tão somente que nós os confessemos. Deus espera tão somente que nós os coloquemos diante dEle.
sua corda é fininha. O diabo sabe aonde que a coisa pega. O diabo sabe aonde facilmente você é enganado. Ter um coração purificado é saber que mesmo que eu não seja infalível, eu posso cair, mas ter um coração purificado é saber o que fazer na hora que a gente cai. Ter um coração purificado, querido, é saber que uma vez no chão, como que eu vou me comportar depois do pecado. Às vezes a gente preocupa demais com o pecado e esquece de preocupar com o que fazer depois do pecado. Às vezes a gente preocupa demais em não querer pecar, mas de repente a gente peca, e aí você entra em pânico, você entra em luta, porque agora você não sabe o que você faz. Agora eu não queria pecar, mas agora eu pequei, e agora? Então a palavra de Deus nos ensina que bom seria que nenhum de nós pecasse, mas se contudo pecarmos, temos diante de Deus um advogado, que é Jesus Cristo o Senhor. Então o nosso papel é não querer ser infalível, queridos, porque a nossa natureza não aguenta isso, mas nós podemos ser irrepreensíveis, porque assim que alguma coisa acontecer de errado, nós colocarmos isso diante de Deus, confessarmos os nossos pecados, pedimos perdão para Deus, para que o nosso coração seja purificado, e aí, embora não sejamos infalíveis, nós podemos nos tornar irrepreensíveis, porque ninguém pode vir apontar mais o dedo para aquele que já colocou-se diante de Deus e pediu o perdão do Pai. Que a hora que o diabo vier te acusar, você pode falar assim: olha, o sangue do Cordeiro já me lavou disso, porque eu já pedi o meu perdão, eu já coloquei diante do Pai, falhei, mas depois da minha falha, eu consegui me posicionar diante de Deus, e por certo que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Amém? E depois ele fala: e ser lavado o corpo com água pura. Lavar o corpo. O corpo de cada um de nós que conhece Jesus é templo do Espírito Santo. E nós precisamos compreender que o nosso corpo precisa estar adequado para a morada desse Espírito Santo. Nós precisamos entender que o nosso corpo precisa estar trabalhado para que dignamente o Espírito Santo possa habitar em nós. Nós precisamos tratar do nosso corpo, nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos fazer com que esse corpo, esse templo, esteja adequadamente limpo para a morada do Espírito Santo de Deus. Isso tudo nos aproxima do Pai. Aliás, isso tudo faz com que o Pai se alegre da nossa aproximação. Amém, queridos? Coração sincero, convicção de fé, coração purificado, corpo lavado. Isso tudo diz respeito a uma palavra. Nós podemos resumir isso tudo numa palavra só, na palavra pureza. Porque a gente entende que o que Deus quer é que sejamos puros de coração, puros no nosso espírito, puros no nosso corpo, puros na nossa mente. A pureza com que faz que a minha vida, o meu apresentar diante de Deus seja de uma forma limpa, de uma forma pura, de uma forma que não venha bagunçar as coisas. Eu não quero chegar diante de Deus com o meu corpo, com a minha mente, com o meu coração tudo sujo, tudo bagunçado, tudo esquisito. Eu quero chegar diante de Deus da forma como Ele merece. Um Deus puro quer que tenha diante dele pessoas que buscam essa pureza. E aí a palavra de Deus aqui continua dizendo: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quem se aproxima de Deus com coração sincero, convicção de fé, coração lavado, coração purificado, corpo lavado, é alguém que se interessa por bem-estar do outro. É alguém que não se contenta em ver que só você está bem naquela situação, mas é alguém que preocupa com o próximo, que olha para o próximo e quer saber por que ele não está bem, porque quando a gente começa a considerar uns aos outros, nós nos estimulamos no amor e nas boas obras, e tudo isso agrada o coração do Pai. E aí ele termina dizendo: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia? Todos nós sabemos que o dia do Senhor está perto. Todos nós sabemos que esse dia,
querendo ou não, ele vai chegar. Acreditando nisso ou não, ele vai chegar. Concordando ou não, esse dia vai chegar. Está próximo? Com certeza. Ninguém pode falar, especificar que dia vai ser, mas está próximo? Com certeza. A gente vê alguns sinais daquilo que seriam os fins do tempo, e ninguém tem dúvida de que a gente está vivendo esses sinais já. Sinais de rumores de guerra, de guerras, de catástrofes, de amor se esfriando, de coisas que você nunca imaginava que o ser humano seria capaz. São coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Você liga a televisão, querido, você vê um telejornal, como é raro uma notícia que você fala assim, oh, que bom, não é? As notícias que vêm no jornal, todas elas falam de tragédias. São roubos, são corrupções, são assassinatos, são situações assim que você pensa, misericórdia, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas é isso mesmo, porque o dia do Senhor está chegando, e a Bíblia diz que isso aconteceria. Agora, e se esse dia for hoje? Será que a gente se atenta para pensar o seguinte, se esse dia, tipo assim, o mundo está acabando, Jesus está voltando hoje, e vai nos pegar um a um, e nós vamos ter aquela famosa conversa com Deus. E aí? O que nós temos para falar com o Pai? Será que Ele vai nos achar com corações sinceros, purificados, uma fé convicta, um corpo lavado? Ou será que Ele vai nos encontrar gente que não está nem preocupada em congregar, não está nem aí com aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando? Como é que Ele nos encontraria? Se Ele viesse hoje, qual que seria a sua reação? Deus, me dá mais 24 horas. Que às vezes é isso que a gente está pedindo para Deus, né? Se a gente topar com Deus assim, e a gente saber que ali é o último, é o último momento, talvez muitos vão pedir para Deus, me dá mais 24 horas só para me acertar a minha vida, só para me ficar mais convicto, mais puro, mais sincero, mais lavado. E será que nós vamos ter esse tempo? Será que Deus vai dar uma prorrogação nas nossas vidas? Já que os 2 tempos não foram suficientes, será que Deus vai dar uma prorrogação? Então, queridos, eu queria, em nome de Jesus, deixar essa palavra com você. O Vigilado está fazendo 23 anos, isso é fantástico. E quantos mais anos Deus vai nos permitir para usar a sua vida, para usar a minha vida, para aquilo que Ele quer fazer? Quantas congregações novas Deus quer plantar através de vocês aqui? Quantos mais trabalhos, quantas mais maravilhas, quantos mais sinais Deus quer fazer através de vocês, como igreja? A gente tem mania de achar o seguinte, não, aqui tem líder demais, então os líderes que são responsáveis por tudo isso. Eu só venho aqui para frequentar. Não, amados, ninguém está aqui por acaso, ninguém senta numa cadeira numa igreja por acaso. Todos nós somos chamados para nos aproximar de Deus com essas características que nós acabamos de estudar. E a minha oração é que você possa fazer isso o mais rápido possível, com um coração sincero, convicção de fé, um coração purificado e um corpo lavado, para que Deus possa ser louvado e glorificado na sua vida e através dela. Amém, queridos? Parabéns para essa congregação. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Obrigado.